O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de manjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador então disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, é uma alegria sempre que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, celebrarmos a fração do pão, para escutarmos a palavra do Senhor. E isso não só nos enche de alegria, mas nos fortalece para o nosso caminho, para a nossa vida de cristãos. E é justamente nesse contexto que o apóstolo Paulo hoje faz uma saudação especial à comunidade de Roma, aos romanos, aos cristãos, mas não só aos cristãos, mas todos aqueles que de uma forma ou de outra eram tocados pela boa vontade. E justamente ele reconhece os tantos valores, tantas qualidades, não tem nada para reprovar naquela comunidade. É um reconhecimento pelas atitudes, é um reconhecimento pelo comportamento, pelos atos, pela prática de vida. Então, ele, justamente reconhecendo a atitude da comunidade de Roma, fazendo seus elogios, deixou então uma motivação para os membros daquela comunidade. E uma motivação que partia de si próprio. Uma motivação justamente para dizer o quanto ele tinha recebido de Deus, como escolhido, como ministro para os pagãos, aquele para levar a boa nova aos pagãos, e ele realmente
apresenta esta realidade. Mas a motivação especial que o apóstolo oferece à comunidade de Roma é uma motivação que cada um, na sua vida, deve ter a sua originalidade de fé, de empenho, de compromisso. Quase dizer, não copiem de ninguém. E o cristão não precisa copiar de ninguém, senão de Cristo. Por isso ele diz: eu não quis trabalhar aonde outros já tinham colocado os alicerces. Fui trabalhar, sim, em outros ambientes, aonde ainda não tinha nada, aonde tudo estava na precariedade da vida, não se conhecia nada. Foi lá. Então, esta motivação que ele ofereceu aos romanos é a motivação que ele oferece também para todos nós, é que justamente devemos saber, na nossa vida de cristãos, termos esta consciência. É verdade, nós temos tantos valores, tantas qualidades, tantas virtudes, somos capazes de realizar tantas obras, tantas coisas boas, fazermos tanto bem, somos capazes, sim. Porém, e aí a palavra do apóstolo para nós, às vezes precisa lembrar, ou às vezes precisamos ser lembrados, que qualquer vez, ou muitas vezes, nós nos comportamos como se não fôssemos cristãos, agimos como se não fôssemos cristãos. Portanto, nossas atitudes, nossos atos, muitas vezes destoam daquilo que nós somos, destoam das nossas palavras aos nossos atos. Então, é bem lembrar. E o cristão não pode esquecer, justamente, que é cristão, é um seguidor de Jesus. E precisa não apenas inventar algo de novo, mas ser coerente com a própria fé, ser coerente com o próprio empenho, ser coerente com o Evangelho, testemunhar o Evangelho, que nem sempre é sair por aí falando de qualquer jeito ou de todo jeito. E são tantas vezes que até dizem: eu não sei falar, o que é que eu vou dizer do Evangelho? O Evangelho exige mais que palavras. O Evangelho exige atitude de vida, empenho de vida, compromisso, manifestações verdadeiras do amor. Aí está a base do Evangelho para nós. E assim, esse belíssimo texto do apóstolo Paulo aos Romanos para nós. Mas também Jesus, hoje no Evangelho, quando nos propôs esta parábola deste administrador desonesto. O homem, ou um filho da esperteza, esperto em tudo. Jesus usou justamente de um ato de corrupção humana para nos dar uma dica para o nosso caminho. Nós que nesses tempos não escutamos outras coisas que falar de corrupção, basta lermos os jornais, basta sintonizar as televisões ou os rádios, não ouvimos outra coisa que falar da corrupção. E Jesus, justamente hoje, nesse texto do Evangelho, se serve de
da atitude de um corrupto para dar o seu ensinamento. Alguém que é desonesto, porque aumentou peso, aumentou preço, procurou ter ganhos indevidos, prejudicando as pessoas. Depois, tentou conquistar a simpatia de alguém, querendo demonstrar que era o bom, que era o generoso, que era o capaz de fazer grandes obras. Chamou as pessoas que ele tinha prejudicado e ofereceu vantagens, abatimentos nos preços, nas medidas, no custo, prejudicando aí o seu patrão. Duplamente desonesto. Mas, como filho da esperteza humana, conquistou no coração de alguém um espaço de amizade, de favorecimento, que no amanhã lhe pudesse dar um lugar para trabalhar e ganhar o pão, não ficar sem fazer nada. Só que Jesus, propondo esta realidade, justamente ele deu uma precisa orientação aos seus. O cristão ou seu discípulo precisa agir com uma outra atitude. Deve ser pertinente, deve lutar, e lutar para conquistar o seu lugar na perspectiva, conquistar o reino de Deus. E conquistando o reino de Deus, conquistando o coração dos irmãos. Jesus ofereceu uma única estrada. Se ao desonesto tem a estrada da desonestidade, ao cristão tem só uma estrada. Não nos resta outra coisa, um outro caminho, a não ser aquele da caridade, do serviço, do amor ao próximo. Somente com a persistência na caridade, no serviço fraterno, na escuta, no estar ao lado de quem sofre os males do corpo, do espírito, de quem sustenta o irmão vacilante, de quem renuncia a si mesmo para que o outro tenha vida. Somente com essa estrada, que é a estrada do amor, é a estrada da caridade, se consegue conquistar a benevolência de Deus. Portanto, o cristão não pode ser pessoa de favoritismo, de vantagens, de conquistas indevidas. O cristão não pode ser, e não pode estar nem participar destes meios, mas participar única e exclusivamente do meio da coerência, da honestidade, da integridade, do amor verdadeiro. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. O pão com dignidade que eu preciso é o pão da dignidade que eu devo me esforçar para que chegue também à mesa do meu irmão. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos fiéis e perseverantes no nosso ser cristãos, nas nossas qualidades, nas nossas virtudes, na nossa capacidade de fazer o bem. E ao mesmo tempo peçamos ao Senhor que nos fortaleça diante do mal que às vezes nos assedia, nos sufoca. Que não sejamos vencidos por ele, mas que Cristo seja o vencedor em nós, e que sejamos vencedores
com Ele. Seja louvado Jesus Cristo.